Sentir normal e segura, para não pegar dengue e nos proteger. É melhor tomar porque a vacinação é saúde contra a dengue. Kailane, de 11 anos, e Pedro, de 10, fazem parte do público-alvo da primeira campanha nacional de vacinação contra a dengue, iniciada na primeira quinzena de fevereiro. A expectativa do Ministério da Saúde era concluir a imunização dessa faixa etária até o fim de março. Mas o plano parece distante. Tendo em vista essa baixa adesão, algumas secretarias municipais e estaduais de saúde de cidades e de estados brasileiros já anunciaram a ampliação dessa faixa etária, O imunizante disponível no sistema público de saúde é produzido pela fabricante japonesa Takeda. É com essa empresa que a Fiocruz negocia um contrato de transferência de tecnologia para desenvolver a vacina aqui no Brasil. Assim, o país teria autonomia para a produção em larga escala, o único caminho para a vacinação em massa, como reconheceu a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Nós estamos num processo de discussões com a empresa produtora para o aumento dessa oferta. Essa é uma possibilidade. E a melhor possibilidade para nós é a produção nacional. E os esforços para aumentar a oferta de vacina acontecem num contexto de baixa adesão à campanha. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibe e o assunto hoje é a transferência de tecnologia para a produção de vacina contra a dengue. Um episódio para entender por que a adesão a essa vacina está baixa e o que falta para o Brasil produzir as suas próprias doses do imunizante. Eu converso com Etel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, e com Gonçalo Vecina, fundador da Anvisa e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Terça-feira, 5 de março. Secretária, pouco mais de 14% das doses de vacina contra a dengue, as que foram distribuídas pelo Ministério da Saúde, foram aplicadas. Os estados têm relatado baixa procura, apesar da explosão dos casos. A que se deve essa baixa adesão? Essa população, essa faixa etária, né, de 10 a 14 anos, é uma faixa etária que, em geral, nós conseguimos abordar com mais efetividade nas escolas. É uma faixa etária que já não está naquele acompanhamento, né, na atenção primária à saúde, nas unidades de saúde, ou mesmo nas vacinas da primeira infância, que são ali até 5 anos. Então, é uma faixa etária que já tem uma ida ao pediatra, à unidade de saúde, com menos frequência. Então, é uma faixa etária mais difícil de ser abordada do ponto de vista da organização do sistema de saúde de uma forma geral. Nós temos, desde o ano passado, feito uma estratégia que chama microplanejamento. Em geral, o Programa Nacional de Imunizações, ele tratava o Brasil como se fosse um só bloco, né? Sem pensar nas diferenças regionais, diferenças locais. Então, esse microplanejamento que foi feito desde o ano passado nos permitiu entender melhor essas diferenças. Não é novidade que nós estamos tendo eu diria, uma progressão mais lenta, mas é preciso também entender que a gente começou a vacinação em alguns municípios há cerca de uma semana, né? Alguns há quase um mês. Então, tem pouco tempo para uma vacina nova e que nós estamos atingindo, né? Focando numa faixa etária que já não vai na unidade para aquelas consultas mensais, né? Então também há uma maior complexidade na abordagem desse grupo específico. A ministra da Saúde lembrou que a vacinação contra a dengue e outras doenças acontecerá também nas escolas. Nós estamos organizando uma ação pelo programa Saúde nas Escolas, que é uma ação conjunta do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, e a vacinação vai ocorrer prevista para a segunda quinzena de março. Nós vamos trabalhar com orientação, porque nós, inclusive, estamos com uma procura muito baixa, né, para vacinação contra a Covid-19 em crianças. Nós vacinamos 6% da população que deveria ser vacinada, né, os menores de 5 anos. Então, é uma preocupação grande. Nesse grupo, a gente tem aí, só no ano passado, 112 óbitos. Então, de pessoas, crianças não vacinadas. Então, nós precisamos
ficar muito atentos com isso, e nós vamos focar então em todas as vacinas e também na orientação para as crianças, porque a gente sabe que as crianças, né, Júlia, elas são importantes agentes de educação, de transformação na família, né? Acaba levando a informação e também mudando o comportamento da família. Então também há essa estratégia, tanto de orientação quanto de vacinação na escola. Sem dúvida, tenho 2 lá em casa, funcionam bem assim. Etel, eu queria te perguntar o seguinte, o Ministério está focando nas crianças entre 10 e 11 anos e depois pretende estender até os 14, mas em razão dessa baixa procura sobre a qual a gente está falando, alguns estados estão já ampliando a faixa etária em direção aos 14. Quais os efeitos que isso pode causar na vacinação como um todo? Há o risco de faltar vacina para a segunda dose? Nós fizemos um cálculo, Júlia, e isso foi acordado, né, com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e o Conselho Municipal, né, Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Isso foi acordado, nós pactuamos na CIT como isso aconteceria, né, a nossa tripartite, né, que junta ali o governo federal, estados e municípios para fazermos essa pactuação, porque nós fazemos a contagem das doses para faixa etária, para criança. Então, nós estamos orientando para que os governos, né, estaduais e municipais sigam o cronograma. E nós precisamos melhorar a nossa estratégia para que essa vacina chegue no público que ela precisa chegar. A vacina que chegou, eu sempre digo, ela é uma esperança. Para esse momento, independentemente do número de doses, as pessoas não estarão protegidas. Por quê? Neste momento, porque ela é adotada em 2 doses e com intervalos de 3 meses. Que essa vacina, ela não tem a intenção de reduzir os casos, né, nessa epidemia que nós estamos vivendo, porque é uma vacina de 2 doses, é uma vacina que tem 3 meses entre a primeira dose e a segunda dose. As crianças só estarão protegidas, crianças e adolescentes, né, só estarão protegidos depois de 30 dias da segunda dose. E nós sabemos que a epidemia, né, de dengue, ela tem um prazo, né, de subida dos casos e de descida, que nós estamos acompanhando uma antecipação dessa curva que sempre acontece, né, há mais de 40 anos no Brasil. Esse ano a gente está com um ano atípico, a gente está com uma antecipação desses casos. Com mais de 1.200.000 casos registrados, 278 pessoas morreram. Isso é 5 vezes mais que no mesmo período do ano passado. Mas é importante dizer que essa estratégia de vacinação não é uma estratégia de curto prazo, é uma estratégia que nós estamos pensando de médio prazo, porque nós estamos negociando mais doses de vacina, estamos agora com a informação de que a empresa que detém, né, a patente dessa vacina, a empresa japonesa, ela fez um acordo com uma produtora indiana e teremos mais doses. Então, nós estamos conversando, porque nós já tínhamos comprado toda a produção que a empresa tinha para o ano que vem, né, que eram 9 milhões de doses. Há também um acordo que está sendo construído entre a empresa japonesa e a Fiocruz para a produção aqui no Brasil, né? Então, transferência de tecnologia para a Fiocruz com produção nacional. E há também a vacina do Butantan, que nós estamos acompanhando e estamos esperando, né, o envio da documentação do Butantan para a Anvisa, para que também essa vacina, sendo aprovada, a gente possa aprová-la, né, passar na Conitec para sua aprovação e incorporá-la também. E aí teríamos 2 vacinas. É uma nova tecnologia que o governo brasileiro foi pioneiro, né, em incorporar, e nós estamos avaliando cada passo, né, a possibilidade de incorporação e produção no Brasil, a possibilidade de incorporação, né, e ampliação de produção com essa empresa que está sendo feita, né, na Índia, e também a possibilidade de ampliação com a vacina do Butantan. Lembrando que a vacina do Butantan ela é uma vacina de 1 dose só, então ela facilitaria bastante também a operacionalização, né, na aplicação dessa vacina. Então vamos lá, porque a senhora está trazendo informações novas para a gente. A primeira, se eu entendi bem, é que
o laboratório Takeda vai conseguir produzir com um laboratório indiano mais doses do que estavam previstas. Então, portanto, o Brasil vai conseguir comprar para o SUS mais doses para o ano que vem. Queria que a senhora detalhasse isso. A segunda coisa que a senhora nos conta: há essa possibilidade de transferência de tecnologia aí para a produção interna no Brasil via Fiocruz. A gente queria saber em que ponto que está isso, porque há muitas críticas de o Brasil ainda não ter firmado um protocolo para transferência dessa tecnologia. E, por fim, a vacina do Butantan, mas ainda falta a Anvisa. Então, eu queria que a senhora aprofundasse todos esses detalhes para a gente. A primeira parte, né? Nós ficamos sabendo também pela informação da empresa que ela firmou esse acordo com o laboratório indiano para a produção de mais doses. Oficialmente, a empresa ainda não nos comunicou quanto seria possível expandir de dose. Então, a gente está esperando uma comunicação oficial. Mas a informação que, inclusive, a empresa divulgou na imprensa é que esse acordo foi firmado e que a produção dessa vacina será feita no laboratório da Índia. Não é uma transferência de tecnologia, é uma produção da própria empresa. A segunda parte da Fiocruz, eles já assinaram um memorando de intenções, né? Primeira parte desse acordo de transferência. Então, já há uma conversa adiantada entre eles, inclusive a ministra se reuniu, né, tanto com o presidente da Fiocruz quanto com o diretor do Butantan, para entender exatamente o estágio, né, em que isso estava. A Fiocruz, só o parque industrial dela não seria suficiente, então a Fiocruz também tem vários parceiros na iniciativa privada que fazem essa produção. Então, tudo isso, o presidente da Fiocruz informou que eles estavam nessa fase. A produção dessa vacina, ela tem uma peculiaridade, né, uma diferença, eu diria assim, porque como é uma vacina monodose e ela é liofilizada, ela é um pó que você coloca, né, o diluente, ela implica que você tenha 2 frascos de vidro. É um pouco mais complexa a produção do que algumas outras que nós produzimos, que, por exemplo, são vacinas já diluídas, que são de 5 ou 10 doses. Então, na cadeia de produção, é mais fácil de ser produzida esse tipo de vacina do que essa que você precisa do diluente, que você tem 2 frascos de vidro, que você precisa de uma produção em cadeia, né, diferenciada. Sobre a transferência de tecnologia para a Fiocruz, há alguma previsão nessas conversas da ministra sobre prazo para começar a produzir aqui no Brasil, mesmo a senhora tendo feito a ponderação de que precisa fazer uma adaptação da planta da Fiocruz? A ideia é que aconteça ainda nesse primeiro semestre, mas há fatores que eu não detenho todas as informações, né? O presidente da Fiocruz estava explicando que ele estava fazendo esse levantamento. A tecnologia utilizada, né, para a vacina contra a dengue, a planta seria a mesma que a Fiocruz utiliza hoje para a vacina contra a febre amarela, e a Fiocruz é um dos grandes produtores, inclusive mundiais, dessa vacina. Várias partes do mundo dependem dessa produção. Então, é preciso também, né, ter essa cautela para a gente não ter vacinas que possam competir, né, na produção uma com a outra. Então, ele estava avaliando tudo isso, né, para que a gente pudesse, inclusive da nossa parte, né, do Programa Nacional de Imunizações, nós estamos analisando o nosso estoque de febre amarela, o que a gente precisaria, tudo isso numa gestão, né, do que pode ser feito para a gente ampliar e acelerar essa produção. O Butantan está com uma vacina contra a chikungunya em análise pela Anvisa, e a gente também fez essa manifestação. As arboviroses no Brasil, e aí a gente inclui, né, dengue, chikungunya e Zika vírus, desde a reintrodução do vírus no Brasil, a gente convive com a única e mesma tecnologia, né, o controle no vetor, olhando o mosquito e fazendo esse controle no mosquito, no vetor. Mas é um controle muito difícil do ponto de vista da saúde pública. Então, transformar essas doenças, e aí principalmente dengue e chikungunya, em doenças que são imunopreveníveis, do ponto de vista da saúde pública, o controle é muito mais efetivo, porque a gente sai daquele controle do vetor, que depende de muitas variáveis, inclusive variáveis que são
determinantes no Brasil, né, determinantes sociais, como saneamento básico, como a moradia das pessoas. Então, vai ser muito importante que essas doenças passem do controle do vetor para o controle com vacina, né, tornando-as, então, doenças imunopreveníveis. Secretária, para a gente finalizar, então, com base em tudo que a senhora falou das tratativas do Ministério da Saúde para aquisição de mais vacinas, o que a gente tem de concreto hoje são 6,5 milhões de doses. Qual a previsão para que a vacina chegue a um público mais ampliado, como os adultos e idosos? A Organização Mundial de Saúde, apesar do público de aprovação, né, chegar até 59 anos, a Organização Mundial de Saúde indicou que ela fosse utilizada de 6 a 16 anos, né? Por isso que a gente acabou fazendo essa escolha de 10 a 14, porque é uma faixa etária que aqui no Brasil a gente tem mais casos graves, porque essa vacina, como ela também é de vírus vivo atenuado, é uma vacina que ela não deve ser administrada, por exemplo, em gestantes, em pessoas que vivem com HIV, né? Pessoas que têm algumas comorbidades que causam imunossupressão, e também idosos que a gente não tem, os estudos não foram para essa faixa etária, que inclusive é a faixa etária que mais morre, né, no Brasil e no mundo, os acima de 70 anos, mas a vacina não foi avaliada nesse público. Então, nós temos essa limitação da própria tecnologia, né, e por conta dessas comorbidades, a questão de gestação, pessoas vivendo com HIV e outras doenças que muitas vezes a própria pessoa não sabe que tem, né, a vacina é mais segura nesse público de 6 a 16, que a gente está fazendo, né, de 10 a 14, e vamos avaliar através desse estudo de Dourados, desse estudo também do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro, como que ela se comporta num público maior, né, sendo administrada e aí no meio de uma epidemia nesses locais, para que a gente também tenha o que a gente chama de estudos de fase 4, de efetividade, né, a vacina no mundo real. Tá ótimo, secretária. Agradeço demais a disponibilidade da senhora em conversar com a gente e até a próxima vez. Obrigada, Júlia. Um abraço para a equipe. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Gonçalo. Doutor Gonçalo, eu conversei há pouco com a atual secretária de Vigilância em Saúde, a Etel Maciel, e ela afirmou que a Fiocruz negocia com a fabricante japonesa Takeda a produção da vacina aqui no Brasil. Queria que o senhor nos ajudasse a entender como é que é feito esse tipo de transferência de tecnologia, que tipos de protocolo precisam ser seguidos. A gente discutiu bastante isso durante a Covid e eu queria que o senhor nos rememorasse toda essa questão. Existem 2 obstáculos a serem vencidos. O primeiro obstáculo é o obstáculo jurídico. Tem que criar um ato jurídico que permita que o detentor da patente seja remunerado, porque ele não vai aceitar entregar a patente para quem quer que seja. Então, tem um ato jurídico que garante o pagamento de royalties para que aquele conhecimento seja transferido. Esse é o primeiro obstáculo. O segundo obstáculo é o obstáculo técnico, ou seja, a fábrica que vai receber a possibilidade de produzir tem que se preparar para conseguir produzir tecnicamente uma vacina. Vacinas são diferentes de medicamentos, porque são produtos biotecnológicos. As plantas são muito mais complexas, então tem que ter condição para fazer isso. Veja, por exemplo, a Takeda agora está querendo aumentar a sua produção e está entrando em contato com um grande laboratório indiano para conseguir aumentar a sua produção, porque ela não consegue aumentar nas fábricas em que ela já está produzindo e ela não consegue atender a demanda mundial do produto e, por isso, está aceitando conversar com a Fiocruz, e eu acho ótimo que exista a conversa com a Fiocruz, na medida em que a Fiocruz poderá produzir essa vacina e aumentar a oferta de vacina no Brasil. Lógico que também esperamos que o Butantan coloque a sua vacina logo, que a Anvisa aprove a vacina, que está lá com a papelada para ser aprovada, e que o Butantan entre em produção e comece também a atender as necessidades do Brasil.
A secretária nos dizia exatamente esse ponto que o senhor menciona, que precisa de uma adaptação nas fábricas da Fiocruz e etc. Mas eu coloco para o senhor uma outra questão. Há algum tempo já as autoridades sanitárias no Brasil estão falando sobre a possibilidade de uma epidemia de dengue. O senhor não acha que essas tratativas poderiam estar mais avançadas? O que a gente deixou de fazer, quando a gente descobre, sempre a gente podia ter feito antes. Sem dúvida. Então, dizer agora que nós poderíamos ter feito antes o que nós não fizemos é muito fácil. Eu acho que nós esperávamos, sim, uma epidemia por causa do calor, por causa do verão, por causa que todo ano nós temos um aumento do número de casos de dengue. Este ano vamos ter uma explosão, vamos ter 4 vezes mais casos de dengue por causa dessa questão climática. Porque a questão climática, ao esquentar, permite que o mosquito seja muito mais capaz de produzir mais e mais outros mosquitos. O fenômeno climático El Niño, que aquece o planeta de uma forma geral, predomina até março. Enquanto tiver calor, a dengue preocupa. Coincidentemente, a doença teve explosão de casos em anos de El Niño. Entre 2000 e 2023, tivemos 7 anos com mais de 1 milhão de casos, 5 sob a influência desse fenômeno. Pois bem, a vacina da Qdenga veio, aparentemente ela é uma resposta eficaz e segura, embora tenha menos resposta para o vírus tipo 3 e tipo 4, porque ela não conseguiu quantidade de pacientes, e não tenha feito testes para menos de 4 anos e mais de 60, que é onde mais morre, né? Então, ninguém se atirou de pescoço nessa história, porque existem recomendações para andar devagar na tomada dessa decisão por causa da segurança e da eficácia. Então, acho que o Ministério deu passos no sentido adequado. Ao mesmo tempo, temos uma vacina que está sendo testada desde 2011, com 16 mil pacientes. Tem problemas também com o 3 e o 4, porque não houve circulação de 3 e 4 no Brasil, e é uma vacina de dose única, a vacina do Butantan. Então, a tomada de decisão não está simples. Eu acho que o Ministério não errou, e neste momento, estar conversando com a Takeda é muito positivo. Doutor Gonçalo, eu entendo todas essas colocações que o senhor tem feito, essas preocupações. É claro, a gente está falando de vacinação, mas o Brasil há décadas enfrenta a questão da dengue, seja por questões sanitárias, seja por questões climáticas. O fato é que a gente tem esse problema que leva à morte de pessoas. O Butantan está desde 2010 desenvolvendo a vacina dele. Não é muito tempo, 14 anos, para desenvolver uma vacina? Não, não é um prazo ok. Agora, eu acho que nós temos que lembrar de coisas das quais nós já esquecemos. Eu poderia dizer para você, o que aqui a gente faz, aqui a gente paga. De 2016 para 2022, nós tomamos a decisão de paralisar os investimentos na saúde. Os investimentos na saúde foram paralisados, houve uma queda abrupta na cobertura vacinal, além do fato da gente também ter divulgado que vacina transformava a gente em jacaré. Então, a vacina do Butantan, que poderia já estar sendo aprovada, não recebeu os investimentos necessários para ter uma aceleração no seu processo de testes. E isso aconteceu por falta de uma política pública federal. Por que uma política pública federal? Porque a vacina é um ato federal. Tem uma lei federal que criou o Sistema Nacional de Imunização em 1975, que é válida hoje. Então, se nós tivéssemos tido o investimento e uma política pública para produzir vacinas, nós deixamos de produzir muitas vacinas nesses últimos 8 anos, muitas vacinas. Nós não estamos produzindo vacina de hepatite, nós não estamos produzindo vacina da tuberculose, nós não estamos produzindo vacina da difteria. São vacinas que nós produzíamos e paramos de produzir. Por quê? Porque faltou uma política pública. Paramos investimentos importantes, deixamos de apoiar investimentos importantes. As vacinas que nós tivemos, do Butantan e da Fiocruz,
para a Covid foram decisões dos respectivos Butantan e Fiocruz, sem a participação do Ministério da Saúde, que chegou, inclusive, a tentar bloquear a produção, principalmente da vacina do Butantan, porque era a vacina do Dória. Então, são explicações ruins, mas são explicações. E nós temos que aprender com elas. Sem dúvida. Doutor Gonçalo, para a gente finalizar, então, queria ouvir o senhor sobre a seguinte questão. A gente está caminhando para produzir mais vacinas, é sobre isso a nossa conversa também, mas há uma baixa adesão à vacina da dengue. De que adianta a gente ter mais doses se as pessoas não estão indo tomar, doutor Gonçalo? Quem que nós estamos vacinando? Resposta, crianças de 10 anos. Se as crianças de 10 anos vierem, nós vamos ter vacina para vacinar quantas mais crianças? Veja, este problema é um problema que nós não temos como resolver. Se eu fizer uma belíssima campanha e falar, venham as crianças de 10 a 14 anos, nós temos 5 milhões de doses. Dá para vacinar 2,5 milhões de crianças com 2 doses. Veja, este é um negócio ruim. Vacinação se faz aqui no Brasil, se faz por campanha. Campanha é uma peça publicitária. Você chama as pessoas chegam na unidade de saúde e não tem vacina. Então, nós estamos num jogo perigoso com a população brasileira. Muito obrigada pela participação do senhor aqui no assunto e fica, como sempre, o convite para o senhor voltar. É sempre muito bom ouvi-lo. Convidado, voltarei, Júlia. Muito obrigado. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Sara Rezende. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.